Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de iniciar, eu gostaria que você deixe seu like, compartilhe e deixe um comentáriozinho aí, nem que for um amém, né? Deus te abençoe, para que outras pessoas também possam sentirem abençoadas por suas palavras. E nós iremos continuar com a reflexão do capítulo 4 do Evangelho de João. Hoje vamos falar sobre a mulher samaritana. Jesus, deixando a Judéia junto com os seus discípulos, ele foi em direção à Galiléia. E como passar por Samaria era um caminho mais perto, então ele optou por isto, mas ele sabia que tinha algo a ser realizado ali naquele lugar, porque os samaritanos não conversavam, não se davam com os judeus. Então chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele estava falando do espiritual e não da água material. E a água viva é Jesus. Então, se ela pudesse crer nele, ela receberia a vida eterna. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então disse a mulher: Dê-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela imaginou que fosse a água que ela fosse beber e não precisasse mais tomar água, não teria mais sede. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ela se espantou e disse: Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela então respondeu: Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? E a mulher, deixando o seu cântaro, saiu correndo e foi anunciar na cidade dela tudo o que Jesus havia falado para ela. E ela disse: Será ele ser o Cristo? E as pessoas saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. E aconteceu que enquanto ela foi falar com o povo da cidade, Jesus então falou com seus discípulos. Eles queriam que Jesus comesse, porque sabia que ele estava com fome. Mas Jesus disse: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E depois ele explicou que um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então, ele quis dizer que as pessoas já tinham ouvido falar dos profetas, já tinham ouvido falar sobre Jesus, e agora eles teriam que cuidar dessas pessoas. E Jesus veio para todos. Jesus veio para os judeus, Jesus veio para os gentios e Jesus veio para os samaritanos, para todos. E Deus quer revelar a sua palavra a todas as pessoas. Então ele falou para os discípulos que eles iam colher aquilo que eles não tinham plantado, que os profetas, na verdade, tinham plantado no coração das pessoas. E assim somos nós hoje em dia. Nós falamos de Jesus, nós plantamos a palavra do Senhor nos corações das pessoas e outros vão colher depois os frutos, vão cuidar destas pessoas, né? E nós devemos falar a todos. Não tem ninguém especial para dizer vamos falar para esses e não vamos falar para aqueles. Nós temos que falar para todos sobre o Evangelho de Cristo, sobre a salvação, sobre Jesus ter morrido na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Ele morreu por todos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. E assim eles prosseguiram, eles ficaram 2 dias nessa cidade, porque as pessoas pediram muito para ele ficar, e ele anunciou a palavra do Senhor para eles, e depois de 2 dias eles continuaram a viagem e foram para Galiléia. E os galileus o receberam muito bem, porque viram todas as coisas que Jesus fizera em Jerusalém pela ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. E depois vem nos contar
sobre a cura do filho de um oficial do rei. Então, quando Jesus estava indo havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava morto, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E o oficial então rogou a Jesus que descesse antes que o filho dele morresse. Mas Jesus disse: vai, porque Jesus viu a fé dele. E Jesus disse: vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E quando ele estava indo a caminho de casa, ele encontrou os seus servos e eles disseram que o filho dele já estava curado. E ele quis saber o horário, né, que a febre havia deixado o menino. Ele descobriu que era o mesmo horário quando Jesus disse: vai, teu filho vive. E ele ficou maravilhado, e juntamente com isso, o pai creu e também toda a sua casa. Então, Jesus, ele não precisava estar presente, de corpo presente, para que ele operasse milagres. Ele operava de longe, de perto, porque Deus está em toda parte. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele operou no passado, Ele opera hoje e sempre vai operar. Então, neste momento, se você estiver com uma enfermidade, até uma enfermidade incurável pela medicina, creia de todo o seu coração que Jesus Cristo pode te libertar, pode te curar. E se for a enfermidade da alma, Deus também pode curar. Então, creia, se você estiver com um problema difícil para ser realizado, não depende de você. O que não depende de nós, depende de Deus. Então, Deus faz. Deus salva, Deus cura e Deus liberta. E Ele nos impulsiona pelo seu Espírito Santo a nós falarmos do seu poder e orarmos, e a oração de um justo, diz a palavra do Senhor, pode muito em seus efeitos. E o Evangelho do Senhor, ele é pregado com poder, porque o Espírito Santo habita em nós e nos concede este poder. Então, onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos, faça o seu pedido também a Jesus. Eu não sei do que você está precisando neste momento, mas Deus sabe, e você sabe, e você pode pedir a Ele nesta hora e ser liberto, ou alguém da sua família, ou amigos, seja lá quem for. Tenha fé em Deus que Ele pode, tudo Ele pode. Pai querido e amado, neste momento, diante de Ti nós estamos e rendemos toda a honra e toda a glória a Ti. E sabemos que não é por muito falar, mas é pela fé e pelo Teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos perdão dos nossos pecados. Perdoa, Senhor, os meus ouvintes nesta hora. Aquele, Senhor, que estiver enfermo, pode estar numa cama de hospital. Onde estiver, Senhor, alguém que necessita de uma cura, de um milagre, Senhor, que
que o Senhor possa realizar, possa fazer a tua vontade naquela vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do teu nome. Tu és o Deus que resolve os problemas, tu és o Deus que tira a ansiedade, tu és o Deus que tira os rancores dos corações, tu és um Deus que quebranta os corações. Nesta hora, Senhor, eu peço a quem necessita, meu Pai, aquele, Senhor, que está com o seu coração quebrantado diante de Ti. Sabemos que o Senhor não rejeita jamais um coração quebrantado, humilde e quebrantado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, e aquele, Senhor, que está com falta de fé, que o Senhor possa dar a fé necessária, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos, porque nós cremos, Pai, por tudo que o Senhor já realizou, porque o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe grandemente a sua vida. E até o próximo vídeo, querendo Deus, com a permissão de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu desejo shalom, shalom. E não esqueçam, deixe seu like aí, que nos ajuda. Deixe, compartilhe e também deixe um comentáriozinho aí para nós. Amém? Nem que seja de onde você está ouvindo, assistindo este vídeo. Deus abençoe e até mais, em nome de Jesus.